dia a todos. Hoje nós temos aqui a grande honra de receber uma das figuras mais notáveis da nossa academia, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, que é o professor André Fontes. O professor André Fontes tem um currículo assim, impressionante. São centenas de artigos publicados, capítulos de livros, e é uma das poucas pessoas, talvez a única que eu conheça, que tenha 4 doutorados. Ele é doutor em filosofia pela FRJ, doutor em direito pela UERJ, doutor em história das ciências pela UFRJ e doutor em ciência pela UFRJ também. E ele é também professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, além de ser juiz, desembargador, né, e uma personalidade notável no universo jurídico, é uma grande honra tê-lo aqui entre nós, na nossa academia, e tê-lo aqui para ouvi-lo sobre o seu campo, que me parece que é a sua paixão e o seu grande objeto de estudo, que é a fenomenologia. Estou errado, professor André? Eu me lembro de uma das passagens ao longo da minha vida, foi a leitura da biografia de Freud, depois de ter lido a biografia de Jung. E ele dizia que nenhuma pessoa resistia a um elogio. Todos ficavam desconcertados, sem palavras, desorientados, e que isso era comum a todas as pessoas, normais, pelo menos, na concepção dele. Então, eu confesso que a minha admissão na academia já foi, para mim, uma grande contribuição à minha vida, mas com dúvidas seríssimas a respeito das minhas qualidades para o contexto. E agora, a leitura de currículo, eu fiz esse currículo porque eu gostava do assunto, não foi por uma busca formal. Mas o meu currículo realmente acabou ficando muito extenso, e nem tudo está lá, a rigor. Muita coisa ficou de fora. Mas eu tenho uma vida dedicada a isso. Sempre foi assim, desde pequeno. E eu não tenho muito como tratar do assunto, já que, normalmente, esse tipo de comportamento no Brasil não é muito bem visto. É tratado como excêntrico, fora do padrão. Então, eu não costumo apresentar, diria assim, os dados pessoais. Mas, nas circunstâncias, no caso, nosso encontro de hoje, eu tenho que admitir que hoje é o grande dia, é o dia da, entre aspas, redenção. Mas eu queria dizer que eu fico muito feliz, pelo menos, em rever o presidente, a professora Idalina, o professor Júlio Stern, ainda que num ambiente virtual. E fico à disposição. Eu gostaria o senhor sabe que esse vídeo ele vai ser visto por pessoas diversas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para esse público o que é fenomenologia, o que vem a ser, o que é isso? Bem, inicialmente, eu acredito que não haja uma fenomenologia, mas várias fenomenologias. E ela não começa nem mesmo com o suposto autor da expressão, que é Edmund Husserl, porque nós vamos encontrar a expressão em Hegel e outros
trabalhos mais. Mas a minha orientação fenomenológica é russeliana pura. Então, eu volto ao contexto do final do século XIX, início do século XX, primeira metade do século XX, e que já não estará mais em coerência com outros reputados fenomenólogos. Scheller, se entender que Heidegger era fenomenólogo, há dúvidas sobre isso. Se Edith Stein era fenomenóloga, há dúvidas sobre isso. Mas, então, eu me prendo especificamente ao trabalho de Husserl e alguns intérpretes de Husserl. Bem, nessa perspectiva, é bom lembrar que eu precisaria situar o contexto para justificar a minha definição, que é espontânea e é minha mesmo. A fenomenologia que é a de Husserl é pautada em alguns conceitos que não são dele e outros dele. Uma das questões é o direcionamento da consciência para o objeto. Isso vem de Brentano, que vem de Trendelenburg, que vem de Aristóteles, mas que ele aperfeiçoou. E também na situação que Husserl teria dado ou contribuído para a fenomenologia, ele toma e recusa ao seu professor Brentano uma visão antipsicológica, que é o contexto da ideia da mente, do aqui e agora, de estar eu falando aqui. Então, ele queria uma ideia pura sobre alguma coisa. E como é que seria essa ideia pura sobre alguma coisa? Resumiria a fenomenologia, então, assim: um dado, não algo que exista, não algo que esteja no mundo real, um dado qualquer. Eu dou exemplo sempre do unicórnio ou do dragão, que são figuras não conhecidas, são figuras que não existem, e que cada um cria à sua maneira a ideia do dragão e do unicórnio. Pois bem, se nós tomássemos o unicórnio ou um dragão como dado para a fenomenologia, o agente, o sujeito, a fenomenologia usa o conceito aristotélico de sujeito e objeto, ela se baseia nisso, e o sujeito, numa relação de intencionalidade, trabalharia com esse objeto e o descreveria de alguma forma, uma linguagem bem simples. Alguém poderia dizer, sim, mas isso todo mundo faz. Não é bem assim, porque normalmente nós fazemos isso de maneira livre e espontânea, mas com objetos que existem, uma pedra, uma maçã, uma pessoa, mas a concepção fenomenológica ela iria mais além do que isso, até para aquilo que não existiria. Então, por exemplo, um estudo de astronomia inacessível aos telescópios seria possível mediante a troca do planeta, por exemplo, não identificado, com uma noção de dado. É como se eu escrevesse o nome do planeta, por exemplo, planeta X, e pusesse o meu dedo polegar sobre a palavra e descrevesse como se eu não pudesse repetir a palavra X e, de alguma forma, eu explicasse o planeta. Então, por exemplo, pela posição que ele ocupa em relação aos demais,
pela maneira como ele apresenta a sua órbita, se é que haveria uma órbita em torno de outro planeta, e eu descreveria isso. Pois bem, imaginemos que um místico devesse escrever sobre um dragão. Ele não tem o dragão. É como se ele descrevesse o dragão, não estando o dragão presente. Alguém diria assim, mas qual é a contribuição da fenomenologia? Bem, ela não opera com a noção da pessoa que está, diria assim, a desenvolver a atividade. O aqui e agora, o meu Deus está presente, com meus preconceitos psicológicos diários e problemas todos não incluiriam. De forma que eu estaria uma noção pura daquele objeto. Isso é uma visão muito simplista e que relaciona a fenomenologia um pouco da minha visão, que é uma grande teoria dos objetos, embora não seja a teoria dos objetos, porque os objetos geralmente são existentes, e os objetos que Russell pregaria seria dos não existentes, por exemplo. Um desapego absoluto a qualquer preconceito ou conceito prévio, ou mesmo manifestações psicológicas. E, nesse ponto, na minha visão de fenomenologia, ela é uma impressão pessoal e de alguns outros autores, seria uma grande teoria do conhecimento. E talvez seja essa a linha que eu adotei a vida inteira, de uma teoria do conhecimento, né, que no começo foi em bases kantianas ou positivistas, segue por um período de filosofia, segue um período neopositivista, por filosofia da linguagem, e que arredondou na fenomenologia. Então, a fenomenologia seria, de alguma forma, uma atitude do sujeito conhecer por força da sua capacidade de dirigir a consciência a um objeto e dele extrair os dados, estejam eles presentes ou existentes ou não. Uma linguagem simples, espontânea, liberada. Acredito eu, para não perder a oportunidade, que os demais autores que tomaram como premissa a fenomenologia para apresentar os seus trabalhos não foram russelianos puros. Eles, de alguma forma, deram contribuições, algumas que foram tão grandes que te retiraram do contexto fenomenológico a visão original. Talvez o segundo mais importante seja Max Scheler. A pronúncia dele fica a critério de cada um, eu tenho a minha, nunca ouvi ninguém falar correto, então eu pronuncio a maneira alemã que eu aprendi no colégio, na faculdade, nos meus estudos, embora uns falem com sotaque norte-americano, outros falem com sotaque brasileiro, outros falem com sotaque francês, outros falem com sotaque castelhano, italiano, mas eu fico dessa maneira, não tenho nenhuma preocupação, eu não sou... a minha língua maternal é o alemão, então eu não tenho necessidade de ficar aqui querendo ser mais alemão que um alemão. E até porque Scheler, certamente, deve ter os contornos do linguísticos que lhe daria o nome dele. Mas ele, que é uma personalidade muito impressionante, um homem de uma inteligência fora do comum, e capturava informações imediatamente, desenvolvia de maneira impressionante o que interpretava em trabalhos com poucas palavras, com poucas premissas, ou metade de um dado ou de uma premissa. Esse talvez seja o segundo maior, mas ele já não tem
visão russeliana, porque ele introduz outros dados, especialmente pela condição religiosa dele, que houve mudanças pelos sentimentos éticos que ele apresenta. O personalismo ético é fruto do trabalho dele. Eu mesmo uso o personalismo ético, mas não na fenomenologia. Uso em base para outro tipo de conhecimento, não para fenomenologia. Eu não uso Scheller para fenomenologia, não uso. E não uso, não é por um bloqueio, por uma implicância, por uma decisão de não reconhecer qualidade. Ao contrário, eu reconheço qualidade nele. O que eu não conheço nele é essa visão fenomenológica russeliana pura, até porque ele mesmo nunca admitiu isso. Nós é que enquadramos a posição de Max Scheler nessa situação. Há uma série de dados históricos aí, a guerra, as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, a morte de Reinhard, que foi talvez o autor que, na minha concepção, tenha dado a grande contribuição para mim especificamente, da fenomenologia, ao dar uma relevância maior aos a priori, e foi o que eu usei basicamente em todos os meus trabalhos. Eu sempre tenho dúvida se eu seguir Reinhard ou se eu seguir Husserl puro, ou se eu seguir Husserl na visão de Reinhard. Mas eu também não posso negar a origem da minha formação. Eu sou doutor em filosofia, doutor em epistemologia, que foram acidentes na minha vida acadêmica, mas a minha formação não foi em filosofia. A filosofia veio muito antes da minha formação universitária. O meu pai era da igreja positivista. E eu, como a maioria de grandes pensadores, não é meu caso, mas eu respeito, eu sigo essa orientação, nós éramos todos aquilo que hoje é pejorativamente chamado, ainda hoje chamado, de cientificista. Alguém que quer pôr o método científico à frente da filosofia, ou reduzir a filosofia ao método científico, ou reduzir a vida ao método científico. Classificação da ciência, métodos de atuação, método de conhecimento. A minha vida foi pautada nisso. Eu tive faculdade de Direito, fui químico antes de fazer Direito, fui técnico, trabalhei com esses conceitos. Por acidente, fui para a filosofia formal, porque eu já tinha me dedicado de outra maneira. A filosofia hoje ela está bem diferente daquilo que me parece até que a academia mesmo deseja, porque hoje nós temos um filósofo formado na graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é professor de filosofia, e eles geralmente abraçam um autor, um filósofo conhecido. Por exemplo, Husserl, Max Scheler, Aristóteles, e assim escreve e descreve o conceito, o pensamento desse filósofo. A minha formação não foi bem essa. Eu tinha curiosidades na infância, dúvidas existenciais. Não para onde eu vou, de onde eu vim, não era bem essa a preocupação, mas de entender a primeira estrutura do pensamento de Auguste Comte. Eu acho que meu pai, apesar de ser autodeclarado um positivista, não era um positivista. Ele era também mais um cientificista, que é uma expressão ainda hoje pejorativamente usada, uma forma crítica de quase de agredir quem tem comportamentos dessa forma. Mas nós temos no Brasil Pontes de Miranda, que foi o maior, talvez, escritor do mundo, da área do direito. O próprio professor Antônio Paim, que se dedicou tanto tempo aos estudos do cientificismo, embora nunca tivesse declarado isso, dava a impressão de que ele tinha uma construção científica baseada nessa estrutura. Mas recentemente morreu o professor Mário Bunger, um argentino que morava no Canadá, e ele era um autodeclarado defensor da
desse cientificismo, embora não abrasileirado, como o nosso, que mistura um pouco de culturalismo, mistura um pouco de fenomenologia e outros mais, mas o próprio Mário Bung, curiosamente, era antifenomenólogo, embora fosse um cientificista autodeclarado. Então, nós não temos esse enquadramento teórico de eu sou russeliano, eu sou isso. Eu acho que, da minha parte, por exemplo, tudo que eu disser certamente não estará certo. Porque sempre haverá um texto a mais de complementação. Um dado curioso é que eu passei a infância lendo Auguste Comte. Meu pai da Igreja Positivista e minha mãe católica apostólica romana. Nunca discutiram, aliás, discutiram sobre tudo na vida, menos sobre a fé de cada um. Se é que eu posso usar a expressão fé para a situação do meu pai. Mas, por outro lado, foi ela que me incutiu um gosto, diria assim, acelerado pelo uso do livro. O livro foi é algo presente na minha vida. E eu, depois de muitos anos, eu refleti e vi que o livro é obra da minha mãe. Não que meu pai não usasse. Meu pai tinha os livros guardados na estante. Mas a minha mãe é que era a usuária, ela que pegava, ela que destrinchava, ela que dizia proteja o livro. Então, eu acabei sendo fruto de um comportamento de uma mulher católica muito dedicada à cultura. A primeira mulher da família dela a ter instrução. E só aconteceu porque ela chorou, brigou, esperneou, fez de tudo. Uma criança dizendo isso. Dizia, você é muito bonita para precisar estudar. Teve uma crise, e foi uma crise. E eu só soube disso porque eu perguntei muitas vezes, dezenas de vezes a ela, agora só já muito idosa, que ela diz isso. Ela lutou muito, mas ela não falava isso para mim. Querendo proteger a família, como nós protegemos nossos familiares. E é graças a esse esforço individual dela, de ter lutado pela educação formal, que eu acabei sendo, diria assim, conduzido a esse mundo novo. Meu pai sozinho não teria conseguido. Meu pai era muito reservado, filho de português, foi para a guerra. Teve na guerra, poderia ter morrido na guerra, na marinha, no navio que ele estava, ele era muito jovem, enfim. Era uma personalidade muito impressionante, mas foi ele que deu a centelha e a minha mãe deu os métodos, diria assim, seriam a leitura, a reflexão, a necessidade de conhecimento histórico, que coincide com o positivismo, e ela naturalmente acabou incutindo em mim esse gosto pela história, que, no meu caso, acabou sendo parte da minha razão. Eu só consigo entender as coisas a partir da razão histórica. Se eu contar isso em algum outro ambiente, vamos dizer que isso é fora de padrão. Porque para os juristas, falar em razão histórica é algo fora de padrão. É como, vamos dizer que eu estou fora de época. No tribunal, volta e meia, quando não tem argumentos para me criticar, o que eles fazem? O que o brasileiro faz quando não sabe criticar? Aliás, o brasileiro normalmente não sabe criticar. O que o brasileiro faz? Debocha. Debocha, provoca, debocha. E eu tenho 2 ou 3 casos de colegas de trabalho que, quando estão assim, em um combate muito acirrado, usam desse mecanismo. É um filósofo, é uma pessoa que não tem padrão jurídico. Quando eu sou professor de direito da cadeira mais formal que se tem na faculdade de direito, professor de processual civil, juiz do processo, mas é a maneira que eles têm para se defender. Mas eu não dou muita atenção a isso, não. Eu acho até que o nosso campo jurídico deve muito a si mesmo, ou seja, ele está muito aquém do que já foi.
Os juristas do passado eram melhores do que os atuais. Eu falo isso sem nenhuma preocupação de estar no presente. Eu não me sinto melhor que eles, ao contrário, eles são muito melhores. Conselheiro Lafayette era um homem, um gênio. Um gênio. Ponte Miranda era um gênio. Santiago Dantas era um gênio. Cláudio Bevilacqua era um gênio. O que eles escreveram, até hoje eu utilizo. Mas não há juristas hoje como eles. Ninguém é comum. Ninguém é um Bevilacqua, um Ponte de Miranda, um conselheiro Lafayette, conselheiro Ribas, todo do Império. Não o Ponte de Miranda, mas os outros eram da área imperial. Eu não sou monarquista, ao contrário. Sou republicano. Mas era de uma outra época. E não dá para entender como foi rápida a formação dessas pessoas, se deu logo depois da chegada da família real portuguesa, em 1808. Houve um período aí, eu não sei o que aconteceu no nosso país, de 1808 em seguida, na década seguinte, houve um desenvolvimento como se de um vácuo teórico surgissem genialidades que nós não sabemos muito bem portanto, como aconteceu. Há um professor português que fugiu lá de Portugal, foi parar na USP, na época, na antiga faculdade. Foi Broteiro, Avelar Broteiro. O nome dele, Broteiro, foi construído porque o parente dele, o pai dele, gostava de plantas, de brotos, ficou Broteiro. Esse foi o gênio que foi de Portugal para a Faculdade de Direito, e os estudos sobre ele são muito limitados, existem. Eu mesmo pus na Wikipédia, não na Wikipedia, não na Wikipedia, na Wikipédia, em português, bem, com acento agudo bem grande, escrevi lá o Avelar Broteiro, que era um dos gênios que nós tivemos, que veio de Portugal, fugido por causa dos miguelistas. Enfim, a opção de discussões que houve lá, mas que nós aproveitamos. Eu me sinto muito feliz de ter nascido no dia que eu nasci, e fui dos pais que eu tive. As divergências da minha casa, que eram silenciosas, não divergências de debate, mas de dois mundos que se cruzavam. Eu estava na interseção desse mundo, do mundo católico e de um católico não militante, mas um católico de reflexão, de humanismo, de cultura, de leitura, e de um positivismo que significou esse primeiro passo para uma iniciação, diria assim. Foi muito cedo. Na estante da minha casa havia o catecismo positivista. Aí um dia eu subi dois andares na estante, estava lá um catecismo preto. O da minha mãe era um catecismo rosado, madrepérola, bonito, que eu não tinha lido, aliás. Eu fiz o catecismo, mas não me lembro muito bem. Quando eu puxei o catecismo preto, era catecismo positivista, lá em cima, escondido. Aí abri, era muito pequeno, um diálogo de um sacerdote e de uma mulher, porque o positivismo toma a mulher como referência, embora para muitos isso um machismo, mas o diálogo é sempre um homem e uma mulher. E uma linguagem muito simples de compreender, mas de profunda de entender. Aí começou a minha intenção de entender por que meu pai tinha tanta reserva em tocar nesses assuntos. Ele tinha muito receio da minha mãe ficar contrariada, nunca tocaram no assunto, acho que ele tinha muito respeito pela minha mãe, ele evitava se meter na condição católica dos filhos. Eu fui batizado, casei na igreja, enfim. Meu pai também se casou na igreja. E ele só foi dizer que era positivista porque eu insisti muito perguntando por que ele era assim, assado. Aí um dia ele olhou para mim: eu não vou à igreja. E aí, depois de muita discussão, muita insistência, que eu fui extrair pequenos fragmentos de informação.
A minha vida reflexiva, com meus problemas originários de nascença, cada um nasce com uma cabeça, começaram aí. Os meus irmãos nem sabiam que isso existia. Depois que eu fui doutrinando meu irmão, a minha irmã nunca faria isso, minha irmã, como minha mãe, uma católica dedicada, e eu fui sempre preocupado de violar os sentimentos mais profundos que ela nutria. Então, o meu irmão acabou seguindo uma linha mais abrandada, mais mitigada. Eu acabei seguindo. Aí comecei a ler o sistema de positivo, comecei a ler outros autores ao longo dos anos e eu nunca parei. Aí fui fazer faculdade, levei um susto na faculdade, quando falavam mal do positivismo na faculdade. Aí eu fui entender que eles estavam falando sobre positivismo de outra coisa. Eles sabiam o que estavam falando. Eles estavam confundindo o positivismo de Comte com o positivismo jurídico. Aí disse, mas o positivismo jurídico é anterior a Comte. Como? Se foi Comte que inventou? Sim, mas isso foi anterior. E era uma confusão. Encontrei marxistas na faculdade que falavam mal do positivismo. Você está tendo atitude positivista? Não, nunca, jamais. Mas eu mesmo não era positivista. Eu tinha bases positivistas pela leitura que fiz. E não eram poucas. E quando eu fui fazer o curso de graduação, eu tinha um grande confronto com o positivismo, que era a metafísica. Eu nunca neguei a metafísica. E a base do positivismo é a negação da metafísica. Não é só observação, experiência, é a metafísica. E eu nunca tive dúvida de ser um metafísico. Quer dizer, eu não, a minha forma de pensar. Mas eu nunca poderia dizer isso se eu tinha leituras de Comte. E aí, curiosamente, fiz uma dissertação de mestrado em bases metafísicas. Meus textos são todos em bases metafísicas, todos. Eu não uso empirismo, não uso observação, nada. A única observação que eu fiz foi numa uma aula de sociologia que eu fui descrever um texto. Acabei descrevendo um comportamento de pessoas, que é um texto curiosíssimo, até histriônico na minha visão, engraçado. E a minha forma de pensar é dessa maneira. Depois eu tive contato com a chamada Escola de Madrid, que não é bem uma escola, né, de Madrid, mas é chamada assim, com Julián Marias, Garcia Morente, outro que não é da escola, o Ferrater Mora, mas que contato com o Mário Bungo, mas sempre nessa linha, que em nosso país é vista de maneira muito ruim, muito pouco apresentável nesse cientificismo culturalista brasileiro. Talvez a figura de Miguel Reale seja, que é o grande filósofo brasileiro, indiscutivelmente. O livro dele é uma Bíblia, o livro de introdução à filosofia é a Bíblia que nós temos. É ali que eu trabalho, em grande parte. Mas eu uso alguns autores poloneses, como Boschensky, Adutiewski. Adutiewski é um livro difícil de conseguir, mas eu também tenho nele a minha orientação. Aí vem a pergunta final. O que você abraçou se você escreveu sobre fenomenologia? Eu escrevi fenomenologia porque o meu orientador era fenomenólogo puro. E com a morte dele, os trabalhos de Husserl de fenomenologia no Brasil praticamente desapareceram. E um aluno de Husserl, chamado Heidegger, é a grande personalidade ainda hoje a dominar as universidades, quando não temos a escola de Frankfurt, com Habermas, por exemplo, que na verdade é a segunda fase da escola de Frankfurt. Eu lembro que eu estava em Nova York, foi uma livraria italiana, aí havia um livro lá escrito assim, O Último Xamã.
Aí eu puxei o livro em italiano, era Heidegger, era a capa de Heidegger. Mas não havia material de Russell na livraria, só do Heidegger. E na universidade brasileira, falar que é heideggeriano é muito chique. Quando eu fiz o meu doutorado, havia um problema na faculdade, porque meus colegas eram heideggerianos, era chique ser heideggeriano, só se lia Heidegger. E aí perguntava sobre Heidegger algumas coisas que eu não sabia, porque eu não tinha chegado àquela etapa. Eu estava lendo ainda lá no início, eles já estavam avançados. Chegou ali, se você não leu isso, cada um leu uma maneira tal. Mas eles estavam muito avançados em Heidegger, e eu estava lendo ainda lá no início, que era ainda do professor dele, com a discussão também com o professor dele, da sua vez, que era Brentano com o Russell, com o meu trabalho. Aí eu vi que poucos gostavam de estudar Brentano, também surgiu um outro problema, e o Brentano tinha um outro aluno, que era colega, que era condiscípulo de Russell, eu diria assim, que era aluno também de Brentano, de forma indireta, que era Meinong. Nunca ninguém tinha falado sobre isso. Eu fui achar Meinong, depois de muita pesquisa. Aí fiz uma tese sobre a ideia do objeto em Russell e Meinong, baseado no professor deles dois, que era basicamente a teoria do conhecimento, em base de objeto, que é a base da minha maneira de pensar. Agora, depois que eu fui parar no IFIX, na UFRJ, queriam me enquadrar com uma figura, você é isso, você é aquilo. Eu sempre pensei assim, sempre escrevi assim, trabalhei assim. Você é positivista, fenomenólogo? Eu disse, olha, eu estudei Kant, estudei Russell, estudei Heidegger, estudei Brentano, estudei os livros de filosofia em geral, eu tenho a minha maneira de pensar. Agora, se eu me enquadro ou não me enquadro, não tem como explicar isso. Porque lá os alunos eram, eu sou heideggeriano, eu sou habermaniano, cada um tinha uma posição. E eu não me enquadrei lá. E acabou me ajudando com o professor titular, que era o professor Aquiles, que não tinha quem estudasse Russell. Eu acabei enveredando pelos caminhos russelianos, publiquei muita coisa sobre Russell, fundamos uma revista sobre Russell, publicamos muita coisa, a revista está há mais de 10 anos. E ainda hoje as pessoas ficam perguntando, você é heideggeriano, russelliano, schleriano? Eu disse, olha, eu não sei se alguém é heideggeriano puro. Eu não conheço um heideggeriano puro. Eu não conheço um russelliano puro. Talvez o professor Aquiles fosse. Os portugueses são muito bons e trabalham. Eu uso muito os doutores portugueses. Agora, eu também uso os italianos, os espanhóis, os franceses, enfim. Aí acabou que eu acabei sendo convidado uma vez para conversar com um professor moderno e fiquei muito inibido de falar com ele. Ele era presidente da academia na época e passamos 2 longos anos num diálogo de vamos participar juntos, vamos, não vamos. Eu fiquei muito inibido. Eu tenho uma timidez crônica que eu tento vencer. Fiz muito curso para vencer a minha timidez. Curso de oratória, eu fiz curso com a grande Graziella de Salerno, uma grande cantora de ópera. Foi ela que me ensinou a falar com calma, a falar isso. Foi ela que me mostrou. E a necessidade de me relacionar com as mulheres exigiu também que eu me desprendesse um pouco. Mas, fora isso, eu tenho minhas limitações, e o professor moderno era muito expansivo, uma personalidade fulgurante. E eu recusei, na época, 3 vezes, dizendo que eu não tinha, que não era a minha formação, enfim. E agora estou eu
num ambiente seleto da academia, cheio de inibições, tendo que compartilhar um espaço com personalidades, o professor Idalina, o professor Júlio Sterno, nosso presidente Edgar Leite. E eu continuo produzindo, escrevendo, publicando as minhas coisas. Quando me perguntam qual é a filosofia que eu uso, eu deixo a critério do leitor, não tenho essa preocupação de enquadramento, não falo isso com orgulho, mas eu tenho procurado seguir o trabalho do professor Aquiles, que é o nosso guia assim, mais orientado na visão, ele é mais centrado, porque o chamado cientificismo, que eu não estou aqui a defender, nem o positivismo, mas eles têm contribuições, sim, que precisam ser consideradas. E eu uso isso normalmente. E utilizo e leio todos os dias, desde que eu me conheço como leitor, todos os dias, e são reforços diários, conhecimentos diários, que inclui também, como diz o professor Antônio Paim, até mesmo alguns conceitos que os marxistas desenvolveram, e vão trazendo, e vão juntando, num grande ecletismo cientificista brasileiro. Agora, eu não falo isso com orgulho, porque os livros falam muito mal dessas coisas. Mas, em função do que eu estou acompanhando, eu queria fazer aqui uma reflexão sobre o que você colocou, que eu acho que é importante de ser feita. Essa coisa do enquadramento do pensamento, que tem a ver com... Aliás, o Antônio Paim mesmo fala isso no História das Ideias Filosóficas no Brasil, ele fala muito sobre a diferença do Brasil com relação a isso, né? Como que no Brasil nós tendemos ao ecletismo, seja por falta de base, seja por alguma coisa que é nossa, me parece, alguma coisa que é nossa. Mas eu vejo muito na universidade essas disputas para tentar enquadrar, como é a tentativa no teu caso, e eu acho que é a tentativa de todos. Grande parte das pessoas cedem a esses enquadramentos e acabam limitando a sua capacidade de pensar, né? Porque o enquadramento tem a ver com relações de poder dentro das estruturas acadêmicas, tem a ver com tradições de escolas que algumas pessoas acham que devem ser preservadas, e você percebe que há uma guerra entre enquadramentos, uma guerra entre tradições. E eu observando, vendo o seu pensamento, que certamente você tem um pensamento original, né? Você desenvolve um pensamento que passa além dos enquadramentos. Isso eu acho que é um fenômeno que no Brasil é possível com uma liberdade muito grande, porque o Brasil é um país onde os limites são muito fluidos entre as coisas e nós somos muito criativos e muito improvisadores, né? Isso é uma coisa do Brasil também. O que eu te pergunto é o seguinte: como você vê esse movimento de enquadrar o pensamento? O que é que você acha que está por trás disso? E o que é que o Brasil tem de original nesse movimento de romper os enquadramentos? Essa é uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Eu teria que usar as mesmas bases positivistas que geraram a minha formação. Na tábua das ciências que os kantianos usam, não só os kantianos usam, Spencer fez, e outros autores fizeram, classificação das ciências. Primeiramente, eu acho que os maiores críticos que eu tive tinham as mesmas atitudes positivistas que eu usava e eles criticavam. O enquadramento é exatamente uma delas.
porque há algo mais característico do positivismo que o enquadramento teórico, a tábua de ciência, tábua do conhecimento, é sociologia, matemática. Esse enquadramento é tipicamente positivista. É por isso que o professor Paim dizia que o positivismo capturou o marxismo. E ele falava isso, as pessoas diziam, ele não entendia nada, mas ele estudou na Rússia, ele conhecia marxismo profundamente, e era um crítico duro, severo. Quando se fala em querer posicionar as pessoas já no mundo moderno, talvez usando essa visão de Bauman ou de Habermas, mas de Bauman, Zygmunt Bauman, acho que como se fizessem por rótulos em nós. Nós somos uma espécie de mercadoria moderna. É como se nós tivéssemos na testa um rótulo dizendo: eu sou André Fontes, faço isso, valho tanto, significa isso, e ando na rua com um pedaço de papel colado, como um rótulo de uma mercadoria no supermercado. Para as pessoas se valerem disso para poderem dizer, não, se eu preciso de um fenomenólogo da classe tal, está lá o André Fontes para usufruir essa necessidade, para eu suprir essa necessidade minha. Então, eu acho que hoje, nessa visão que eu não nego, de um grande consumo, a sociedade de consumo, nós somos rotulados para atendermos os consumos dos outros. Mas antigamente, eu acho que havia mais sinceridade. Era uma tábua de conhecimento para conhecer. Quando nossa mãe dizia, não põe o dedo na tomada que vai levar ao choque, ela está dizendo, olha, é o sim, não. Sim, choque, não, não choque. E aí você, curiosamente, botava o dedo e levava o choque. Você entendia esse raciocínio estrutural da sua mãe e ela mostrava o mundo para você. A mãe tem essa finalidade. E, aliás, outro dia, lendo uma obra sobre a civilização humana, ou de um modo geral, o papel da avó. O que marcou o ser humano foi a avó. Enquanto a mãe estava tentando ajudar a outra criança, a avó cuidava do neto. E aí um antropólogo dizia, olha, foi a avó que marcou a sociedade, porque sem a avó a mãe não conseguiria. A mãe sozinha não dava conta. O pai estaria supostamente caçando, lutando, e a mãe tinha que ter um apoio, e a outra mulher era a mãe dela. Isso, de certa forma, continua. Uma colega minha, que eu tenho muito respeito por ela, uma das pessoas mais sérias, trabalhadoras dedicadas que eu tive no tribunal, aposentou-se para cuidar da neta. Uma mulher de uma inteligência fora do comum, dedicada, vitoriosa na sua posição profissional, tinha ainda há muitos anos pela frente, ela largou, pediu aposentadoria, disse, vou cuidar da minha neta com toda a felicidade do mundo. Aí eu lembrei, ela está transmitindo conhecimento humano para outra, e com isso as crianças vão se repetindo nesse conhecimento sucessivo que a avó tem capacidade de fazer, ao instruir o neto na frente da mãe, depois a mãe transforma-se em avó, e o mundo é a sobrevivência disso, é a sobrevivência dessa visão. O presidente Edgar Leite, eu passei a minha vida inteira adulando o meu pai, achando que toda a formação dele era a minha formação. Um dia eu tive que escrever um texto sobre mim mesmo. Aí eu fui escrever sobre mim mesmo, e eu fui o destinatário e, ao mesmo tempo, o sujeito das minhas concepções, e vi que a minha mãe que estava por trás de tudo. Aí eu fiz uma retificação no meu texto e disse, olha, até hoje eu achava que era o meu pai, agora eu acho que não, que é minha mãe. E eu sou, na verdade, fruto desses dois mundos. E hoje eu tenho cuidado, eu escrevi um texto muito bom, um colega pediu para eu não assinar o texto, ele assinou o texto por mim. Aí eu apresentei minha mãe, olha, mãe, que escreveu a senhora aqui, ó.
É a verdade, ela tinha dado contribuição. A minha formação foi em casa. Eu tinha pouca instrução no colégio, embora eu tivesse os professores, mas a base da minha formação foi com meu pai, no positivismo, o cientificismo dele, e nessa base materna, que não foi muito pequena. Agora, todos nós temos histórias de vida. Eu conheci algumas pessoas que deram uma grande contribuição ao longo da minha vida. O José Dirceu Moraes foi um pensador desconhecido e me ensinou a compreender os textos. Jacob Herzenruth, que foi quem me mostrou como se fazia a classificação do pensamento. O professor Aquiles, que disse que era capaz de enfrentar um texto filosófico e extrair dele informações. E essas figuras rondaram e rondam a minha cabeça como se estivessem do meu lado a falar comigo. Eu não estou enlouquecida, é porque eu dialogo mentalmente com eles, não que eles estejam na minha frente. Alguns morreram, outros estão vivos. Os estão vivos, eu converso com eles ainda hoje. O Jacob Herzenruth tem 96, fazendo 97 anos, estive com ele antes de ontem. E são diálogos que eu travo com eles, mentais, e com o Jacob Herzenruth eu tenho um diálogo direto ainda. Mas o que eu levei? Qual foi a contribuição que eu dei a isso? Publiquei muita coisa nas minhas aulas. As aulas são bem misturadas com essas informações. Eu não distingo o pensamento jurídico do pensamento filosófico. Eles são entrelaçados, de várias concepções, desde personalismo ético até a concepção de história de Hegel, de George Santayana, de próprio Comte, que aparentemente negava a história, mas a história, o livro dele é uma grande composição histórica. Alguém fala isso? Ele está enlouquecido achar que Comte tinha relação com o histórico. Claro que tinha. Alguém tem dúvida? Mas os autores contestam, dizem que não tem relação, que não tem vínculo nenhum. Eu leio Comte quase que diariamente. Você vê Comte diariamente, os mesmos textos. Eu leio Russell, Reinhardt, eu leio os livros gerais de história, Windelband, Meinong. Aí, depois que eu leio todo esse contexto, é que eu vou trabalhar na minha vida cotidiana, como professor, como membro do tribunal. Aí eu só vou com essa proteção teórica, de modo que eu me conduzo numa espécie de esfera protegida pela filosofia, e lá dentro estaria a ciência jurídica. E mesmo assim, na ciência jurídica, eu sou um romanista radical, sigo o direito romano, sigo o pensamento não romanista naquilo que não é romanista, faço leituras dos autores dos mais variados para extrair a minha ideia, a minha conclusão. E autores nacionais e estrangeiros. Não só estrangeiros ou só nacionais. Agora, as aulas ficam muito ricas de informação. Eu tenho muitos amigos que são meus ex-alunos, como eu sou amigo dos meus professores. E é uma aula sem debate de histórias, de contar as coisas. Mudei muito minha maneira de lecionar. No tribunal, quando eu faço as minhas exposições, as minhas palestras, mudou muito. Mas no fundo, eu acho que eu me divirto mais do que outra coisa, sabe? Não sei se eu estou sendo indelicado ao dizer isso, mas é o que eu gosto de fazer. E por isso, meus relacionamentos, as mulheres foram a grande fonte de discussão e debate. Como eu tenho mais conversas com mulheres do que com homens,
as minhas interlocutoras aqui forjaram, diria assim, o quadrado da minha cabeça. Não foi um pensamento, não foi um. Eu acho que até nisso Conte estava certo. E o diálogo de Conte é sacerdote e a mulher. Sim, sim. E eu acabei, agora que eu estou lembrando disso, né? O catecismo positivista é um sacerdote com uma mulher, uma conversa. Não é uma conversa de dois homens. Geralmente, os gregos são dois homens a conversar, né? Houve no IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, um debate por que as mulheres eram não tão citadas na filosofia. E eu dei a explicação. Que os homens davam voltas por coisas que elas não tinham um pensamento mais direto. Aí dei alguns exemplos. E aí a senhora realmente, acho que é isso mesmo. Mas, enfim. Professor... Alô? Só para esclarecer, professor Edgar, o meu relacionamento acabava quando acabava o diálogo. Não acabava o amor. Eu não deixei de amá-las. De ter apreço, afeição, nada. O relacionamento acabava quando o diálogo terminava. É curioso, né? Vai Sim. Contar isso para... Se espalhar, está frito, né? É verdade. Fala, professor. Então, 2 observações e 2 perguntas. Primeira observação quanto à pergunta do Edgar sobre essa mania de enquadramento filosófico. Aqui na USP, isso tem uma gênese bem definida. Na Faculdade de Filosofia foi introduzido, uma certa época, um método de dar uma formação inicial aos alunos, que era fazer com que eles vestissem a camisa de um filósofo, entender o pensamento daquele filósofo antes de externar suas ideias mais gerais, né? Geralmente se fazia os alunos, ainda hoje se faz, ler as meditações de Descartes, depois um segundo texto, talvez a Ética de Spinoza, não? Você veste a camisa do autor, tenta entender exatamente o que o autor está pensando, e isso é parte do seu treino para ser um filósofo. E aquilo que deveria ser um método de treinamento para os estágios iniciais de formação em filosofia virou metodologia de trabalho. É uma anomalia, é uma aberração, né? A segunda observação é sobre 2 nomes que o professor citou, o Franco Brentano e o Meinong, né? Que realmente são muito pouco hoje conhecidos na filosofia em geral, mas são muito conhecidos e muito estudados na sub-área da filosofia, que é a lógica, que é uma área que tem uma representação aqui na nossa Academia Brasileira de Filosofia. Né? Brentano é muito estudado em filosofia da matemática, na área de fundamentos da matemática. Ele tem teorias muito interessantes a respeito da natureza do contínuo, e embora a formulação dele do contínuo e as teorias dele do contínuo tenham uma consistência própria dentro da matemática, elas são inspiradas em conceitos fenomenológicos, né? Então é muito interessante. E Meinong é muito conhecido na área de lógica pela sua teoria de quase existência, né? Existência de objetos ficcionais e coisas assim, né? Agora, as minhas perguntas realmente têm a ver com áreas que eu tenho muito interesse em estudar, mas nunca tive oportunidade, que tem a ver com a religião positivista. O Brasil tem as 2 únicas capelas sobreviventes da religião positivista, uma no Rio de Janeiro e uma em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu tentei de todas as formas visitar a igreja positivista lá em Porto Alegre e não consegui de jeito nenhum. Passei na frente do prédio várias vezes, eu fui num congresso lá, escolhi um hotel que era perto
do prédio da igreja só para ver se tinha jeito de conhecer e entrar, mas não houve formas, né? E eu tenho um interesse muito grande com um tema que o professor abordou também, que é a relação entre metafísica e o positivismo. E eu sempre tive para mim, embora não seja um especialista no positivismo, como o professor André Fontes que a primeira fase do positivismo é realmente virulentamente antimetafísica. Mas Conte teve uma virada no seu pensamento, uma virada que coincide com a constituição da Igreja positivista. E aí muitos dos pensamentos ou das ideias radicalmente antimetafísicas da sua primeira fase, eu acho que foram repensadas. Tanto assim que boa parte do movimento positivista rompeu com Conte quando ele formou a igreja positivista, né? E essa é uma história que a gente pode estudar aqui no Brasil melhor do que em qualquer lugar do mundo, talvez, com exceção da França, porque nós temos os últimos resquícios da igreja positivista. E essa é uma área de estudo completamente ignorada nas nossas universidades, ou quase completamente ignorada. Então, eu gostaria de, primeiro, saber as ideias do professor a respeito, e, segundo, com o histórico que o professor tem, seu pai era da igreja positivistas, quem sabe pedir uma orientação aí de como fazer para entrar em contato com o que ainda existe desse movimento no Brasil, para poder estudar as ideias filosóficas dentro desse movimento. O que eu queria fazer duas observações, se for possível. A primeira delas é que, às vezes, a precocidade, sem uma formação normal, traz consequências negativas, que é uma falta de disciplina intelectual. As minhas leituras foram livres, não foram leituras orientadas. Isso causou um problema do autodidatismo, de dar valor a coisas que para muitos não têm importância e de gastar muito mais tempo do que o normal para a compreensão de outra coisa. São os dois males do autodidatismo. Por outro lado, eu não sei se seria diferente. Eu nasci com algumas curiosidades e perplexidades que eu ia acabar, mais cedo ou mais tarde, me deparando com algumas dessas questões. Por outro lado, apesar de hoje haver uma cobrança de alguém ser ou não ser essa, aquela posição, nenhum autor é idêntico ao outro. Ou seja, os discípulos de Freud não são, diria assim, repetidores de Freud. Numa visão religiosa aqui, os cristãos talvez se deparassem com Jesus Cristo, que nunca diria: eu sou cristão, eu sou Jesus Cristo. Os outros é que se desdobram em pensar. O pensamento mosaico, o pensamento de Moisés, praticamente era diferente daqueles que os seus seguidores desenvolveram. Ele dizia: eu penso isso, os outros é que pensam, interpretam. Então, com esses dois elementos, o filosófico e o religioso, é difícil imaginar que alguém seja heideggeriano.
freudiano. A não ser que tenha bases, inspiração, uma estética freudiana, uma premissa fundamental, que geralmente não é observada, porque quem não incorpora aquela visão do autor originário, que indiscutivelmente está associado ao sentimento do sujeito. Freud sentia, não só pensava, ele deveria, antes de pensar, ele sentia o que ele pensava. Deveria ser algo muito inerente à condição humana e que ia para o cérebro dele, com certeza, em algum momento, mas já maciço, soldado, amalgamado. Então, é um pensamento que se forma originalmente. Agora, os outros, que são os que querem ser enquadradores, diria assim, dos outros, que ficam a cobrar. O professor Júlio Stern, ele é heideggeriano ou é russeliano? Mas o professor Júlio Stern é o professor Júlio Stern, ele é o grande Júlio Stern. A professora Dalina é russeliana ou é heideggeriana? Ela é a professora Dalina, ela é a pessoa que tem as suas convicções. Agora, ela tem aspectos de aprendizado, de conhecimento absorvido de Heidegger, de Husserl e de outros mais. Para ter uma ideia, Kant não admitia Deus, mas a estrutura da base do positivismo era de pensamento cristão católico. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo é que não estou dizendo que eu não digo que eu não sou a verdade. Eu estou dizendo uma verdade. Eu não estou dizendo a verdade, estou dizendo uma verdade. Ou seja, que há elementos cristãos e católicos lá, indiscutivelmente. Os santos, que são os pensadores, a figura central que deixou de Deus para ser a humanidade. De certa forma, os filósofos também são assim. O absoluto em Husserl, em Hegel, o absoluto em Hegel tem alguma relação com a humanidade em Kant. E há algo mais metafísico à humanidade? No entanto, Kant negava a humanidade, negava a metafísica, mas dizia que tudo girava em torno da humanidade. Mas a humanidade não é um conceito metafísico? Mas não para Kant. É uma discussão. Agora, eu também queria dizer, aproveitando a oportunidade, que, embora eu me sinta muito honrado na academia, mas eu nunca me autodeclarei nada, nem filósofo, nem jurista, eu nunca disse nada disso. Eu disse, qual é a profissão? Eu sou professor. Sou professor da Unirio. Quando eu vou para um hotel de profissão, professor. Mas o senhor não é juiz? Eu digo, eu estou lá momentaneamente. Eu sou um professor que está no tribunal, e não um juiz que está na faculdade, ao contrário. Quando eu vou, eu nem... A profissão do senhor, eu professor da Unirio. Mas você está no tribunal, tal. Olha, eu estou no tribunal porque eu trabalho lá, mas na verdade, eu sou professor. Na minha cabeça, na minha maneira de ser, de pensar, de respirar, eu sou um docente que acidentalmente fará um tribunal. Então esses enquadramentos que o professor Júlio, o confrade Júlio Stern chamou a atenção, e que são a realidade, eles são, na verdade, feitos pelos outros. Os outros é que nos enquadram. Certamente, quando os impressionistas foram assim designados, os existencialistas, quando foram assim designados, os conceptualistas, quando foram assim designados, eles não se declararam impressionistas no início, existencialistas, eles foram tratados pejorativamente como impressionistas, como existencialistas,
como conceptualistas que acabaram absorvendo a nomenclatura e seguiram isso. A própria noção do brasileiro era uma noção pejorativa do que fazia o Brasil, e hoje é a nossa nacionalidade, é o nosso gentílico. Então, é orgulho nosso ter brasileiros, né, somos brasileiros, mas isso tudo é enquadramento que é feito por terceiros. Mas eu mesmo nunca disse que eu fazia, eu nem dizia, eu só fui dizer que fosse professor, eu tinha doutorado porque era uma exigência, mas eu sou Paulo e sou professor. Desculpa estar sendo um pouco primário, elementar nessa minha observação, mas é porque quando nós falamos em enquadramento, a impressão que eu tenho é que os outros é que nos enquadram. Os outros é que dizem que você é isso, você é aquilo, e você acaba sendo reconhecido assim. Numa visão estruturalista de sim e não, como na linguagem a mãe ensina quem é mãe, quem é filho, quem é pera ou quem é maçã, a mãe ensina isso, é uma linguagem estruturalista do sim e não. Isso acaba sendo ampliado para a sociedade. E nós não somos matemáticos, somos filósofos, segundo a concepção geral. Mas eu nunca falei isso, nunca me declarei isso. Eu só digo uma coisa, eu sou professor porque eu sou professor mesmo. A profissão mais antiga que eu tenho é de professor. E eu vou me aposentar, eu vou professor. Mas não digo eu sou professor André Fontes, eu digo eu sou André Fontes. E o mais curioso é que lá no tribunal todo mundo põe embaixo do desembargador do Tribunal Federal, eu não falo nada, só põe André Fontes. Só escrevo André Fontes. Presidente do tribunal, se quer, na formação André Fontes. Por que você não põe o restante? Não precisa, fulano. Por que não precisa? Porque eles já me enquadram. Eu falei outro dia. Por que você não põe o nome completo, tudo tem direito? Olha só. Eles já fazem isso. Eu só escrevo meu nome, André Fontes, e assino, só. O tribunal, os órgãos já me enquadram. Eu não preciso fazer isso. Vejam, eu estou lá no tribunal há mais de 20 anos. Eu só faço isso. André Fontes. Esse enquadramento que o nosso confrade Júlio Stern chamou a atenção, e eu concordo com ele, e nós somos apontados como uma espécie de dedo indicador esticado, dizendo assim, lá está Júlio Stern. Talvez a maior dignidade de Júlio Stern seja não ter adjetivação. Quem é aquele? Júlio Stern. Na área do direito, nós não fazemos. Quando o jurista chega a um nível tal que, qual o filósofo chega a um nível tal que você não consegue mais nem saber o que ele deixa de ser, ele é Meirelles. Quem é? Pontes Miranda. Ele sai da classificação. Ele é desenquadrado. É curioso isso, não é? Quem é aquele? Júlio Stern. Quem é aquele? Santiago Dantas. Um só. Não há 2, 3, 4. É Santiago Dantas. Com as mulheres, nós somos mais respeitosos. É a professora Idalina, mas não porque é um demérito. É porque a mulher sofreu tantos preconceitos ao longo da vida que é respeitoso você ser mais... É mais delicado você usar uma expressão. Mas ela também cai. Edith Stein, por exemplo, deixou de ser santa, mas não é. Agora, Edith Stein. Ninguém chama Madre Maria Teresa Edith Stein. Hipácia. Ninguém fala que Hipácia, ponto final. Outro dia eu falava da Lady Mary Montagu. Aí falei em algum momento que ela tinha sido a precursora da ocidentalização da vacinação. Aí disseram que era louca. 70 anos depois, Denning, aquele famoso médico, descobriu a vacina. Ela tinha falado 70 anos antes e tinha visto isso. Os otomanos faziam isso com as crianças. Podem ver o que falaram dela, a crítica que fizeram. Então,
eu acho que esses enquadramentos são para servir esse mundo mais louco hoje nosso do consumo, mas que nós mesmos somos aquela criança que um dia foi pôr o dedo no fio da eletricidade, acabou levando um choque e descobriu: a minha mãe está certa, dá choque mesmo. Bom, confrade professor André Fontes, eu acho que essa foi um ponto alto aqui dos nossos encontros na Academia Brasileira de Filosofia. É muito gratificante poder conversar com o nosso confrade André Fontes. Eu gostaria, professor, que o senhor deixasse aqui uma mensagem sua, né, como acadêmico, como intelectual, como professor, para as pessoas que estão nos ouvindo. A mensagem que eu deixaria é a de que nós devemos agir segundo a nossa consciência, a nossa sinceridade, em sermos nós mesmos nas nossas reflexões, sem necessidade de nos submetermos a algum conhecimento imposto. Ou seja, a vida, na verdade, é um mero conhecimento. Se tivesse, qual é a finalidade da vida? É uma oportunidade de conhecer, uma oportunidade momentânea de conhecer, o prazer em conhecer. Aproveite, leia bastante, compreenda bastante, ame bastante, divirta-se, sinta o máximo que puder das coisas agradáveis, porque a vida é esse conhecer. A vida é um grande conhecimento, limitado, mas insubstituível. Acho que é por aí.